Amém, glória a Deus. Estamos no Salmo de número 29. Hoje é sexta-feira, sexta-feira a paixão aí, sexta-feira há 2000 anos atrás, numa sexta-feira assim, nosso Senhor Salvador caminhava para a nossa vitória eterna. Nossa vitória porque Ele nos deu, não porque nós fizéssemos alguma coisa para merecer essa vitória, mas pela graça de Deus, caminhamos para a sua ressurreição, um domingo, domingo de Páscoa. Mas amém. O Salmo 29 é legal porque ele é um salmo atribuído a Davi. Ele descreve a voz poderosa de Deus aí, manifesta como essa voz, né, de Deus é manifestada. Ele faz ali uma metáfora, uma tempestade que vinha do Mediterrâneo, estrondando ali os carvalhos do Líbano até chegar no deserto de Adã. E aí a Davi vai atribuindo como essa tempestade como a voz de Deus, é como se ele para na sacada do seu palácio e ele vê essa tempestade chegando e ele vê a voz de Deus na vida dele. É legal porque a gente percebe Deus se movimentando em todo lugar. Então, do verso 1 ao 2, ele faz esse convite à adoração, ele se sentiu convidado a adorar a Deus naquele momento, e ele faz esse convite a todos. E aí, do 3 ao 5, ele manifesta a voz aí de Deus no meio da tempestade. E o verso de 10 a 11, o reinar de Deus de paz. Nesse salmo em especial, nós vamos ver 7 vezes a palavra sete vozes. E a gente já viu essa questão simbolizando aí a perfeição de Deus, o número 7, que traz essa ideia de fechar o ciclo, completar a obra é, totalmente. E, e ele traz essa questão do mover de Deus em todos os cantos da terra, do mar para os montes ao deserto. E uma curiosidade interessante, né? A Baal, que era os deuses dos filisteus, era associada à tempestade, né? A só Yahvé poderia controlar os trovões, a água e o fogo. Essa é a ideia aí dos elementos da terra aí. Davi coloca isso, né? A mesma voz aparece em Gênesis, quando disse Deus, haja luz, vai ao melhor, haja luz. Aí os sinais, trovões, como lá em Êxodo, quando Deus, Êxodo 20, né, 19, na verdade, quando Deus aparece para Moisés, e os Salmos, né, essa questão das tempestades. Essa é a voz que sustenta tudo no final. Essa é a voz que faz as coisas acontecer. A voz que clama no deserto, como João Batista clamou ali, né? E o Verbo se fez carne. João 1. Então vamos lá. Salmo de número 29, verso 1 e 2, a chamada de Davi à adoração a Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, ou seja, tributo é dar algo a quem merece. Não é um pagamento, mas essa questão de honra. Dai ao Senhor, avula Adonai, dá ao Senhor, entrega algo ao Senhor. O salmo começa com uma convocação, e aí ele usa até, quando a gente lê aqui, filhos de Deus, ele traz a ideia de filhos do poderoso, dos poderosos, filhos dos poderosos, na ideia até vem plural aí, mas que é um, e aí traz a trindade aqui. Davi, ele traz a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É bem legal aqui, né? Lá Adonai, por isso que ele vem no plural ali, né? Dos poderosos, esse Deus triuno,
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Penelim, né? Aí pode até significar seres celestiais, mas ela traz esse governo da terra. Então, um tributo ao Senhor, Adonai, é a glória devida ao seu nome, porque Deus é tão tremendo, as pessoas, como é que eu vou dizer isso aí? É, dão honras a tantos homens e famosos e assim, e a Deus que dá a salvação, traz a vida eterna, não é às vezes adorado com a devida honra. E isso é triste. A ideia central aqui de Davi é que todos, nos céus, na terra, devem reconhecer a glória de Deus. A gente viu muito isso quando a gente leu Apocalipse, o kavod aqui, a glória, essa importância. E adorar não é apenas, né, a Davi traz aqui que adorar não é apenas uma emoção, é aquele momento em que você vai num culto, ou numa celebração, ou numa missa, e aí você fica eufórico ali, canta um cântico, um hino, mas ela é reconhecer o peso real de Deus, quem Deus é. Eu acredito que a ilustração melhor aqui é quando Jesus conta a história de dois homens. Um entra no templo e começa a dizer: dou glória a Deus, e bate no peito, né? Porque eu dou o dízimo de tudo, não falo mentira, não faço isso, faço aquilo outro. E aí chega uma pessoa e chora e fala: miserável homem que sou. E aí Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: qual desses dois saiu justificado hoje? O que reconhecia a sua própria grandeza ou aquele que reconhecia a grandeza de Deus e a sua pequenez? Aí, lógico, né? Qualquer pessoa sensata entender que Deus está atrás de coração contristado. Aquilo que nós falamos ontem, Deus está preocupado com vidas. E é bem legal isso. Se a gente lê, vamos ler lá, 1 Crônicas 16, 28 e 29. 1 Crônicas 16, 28 e 29. 1 Crônicas 28 e 29. 16, né? Desculpa. 1 Crônicas 16, 28 e 29. Desculpa, Gustavão. Gustavão é uma benção aqui. 1 Crônicas 16, 28. Isso, obrigado. Olha só. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor da beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus, a terra exulte. Aí ele vai continuando a adoração. Primeiro Crônicas é essa construção do templo, e antes que os reis se contaminassem, essa ideia aí, né? Alegrem-se os céus, a terra exulte, diga entre as nações, reina o Senhor, ruge o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozije as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. E aí ele continua, é um salmo de adoração
aí em Crônicas. Depois, e mesmo em Crônicas, a gente podia ler segundo Crônicas agora, capítulo 20 e 21. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21. Segundo Crônicas, capítulo 20 e o verso 21. Ainda sobre essa adoração de Josafá agora. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestido de ornamentos sagrados, e marchemos em frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nossa, essa parte aí dos etíopes que vão atacar lá Israel, ah, e aí tem, junta os povos de Moabe, os Moabitas, Amonitas, e vem um exército gigante contra o povo de Israel, e Josafá ora o Senhor e Deus fala para eles: ó, louva um pouco a Deus. Gente, pensa no meio da cova dos leões, vamos dizer assim, um exército gigantesco, como o tamanho de um formigueiro, em volta de você, e Deus fala: olha, vai com louvor. E aí, conforme eles iam adorando a Deus, tudo está relacionado à adoração. Então, quando Davi ele chama o povo a glorificar a Deus, ele chama todo mundo a adorar o Senhor, esse tributo de adoração, não é simplesmente como se ele não entendesse a minha luta ou a sua luta. É como se ele dissesse: olha, primeiro, a sua mente vai focar em quem realmente pode te dar a vitória. Segundo, uma vez que a sua mente focar naquele que se dá a vitória, você vai conseguir enxergar a vitória de Deus sobre qualquer demanda na nossa vida, qualquer demanda. Não existe um momento melhor do que chegar em casa, entrar no quarto, colocar um louvor a Deus e ali você ora, ali você chora, ali você dorme, ali você vive o seu momento na presença de Deus. E aí chega no verso 3 ao 9, a voz do Senhor em meio à tempestade aqui. Voltando no Salmo, o verso 3, né, ele vai trazer essa ideia aí, ó. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Então ele vê Deus, essa tempestade se formando no mar Mediterrâneo. Então, a voz do Senhor, a voz qual Adonai, a voz qual, a voz do Senhor. E aí ele vai repetir aí 7 vezes. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, ele faz saltar como um bezerro do Líbano e Sirom, como um boi selvagem. Aí ele vai descrevendo. Então, Maim, águas, muitas águas. Deus domina no caos. O verso 3 é assim: olha só, voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A visão de Ezequiel, de Daniel, o anjo no rio de Quebar. Aí você vê a visão dos apóstolos, Jesus andando sobre o mar da Galileia. Aí você vê que o Espírito de Deus pairava sobre as ondas, sobre a face das águas, em Gênesis capítulo 1. Deus é o Deus do caos e domina aí sobre as águas. E aí o verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, ou seja, autoridade. A palavra de Deus não pode falhar. E aí ele chega, ele vê o verso 5. É, a voz do Senhor quebra o cedro. Então a tempestade se formou no mar Mediterrâneo e veio pelo Líbano, o norte ali de Israel. O Líbano vem descendo. O Líbano, o Líbano sempre teve um papel especial e Davi sempre teve alianças com o rei do Líbano. Salomão também. É uma pena hoje a situação.
O Líbano hoje, a grande maioria do Líbano é cristão. E no sul do Líbano, eu tenho dois grupos, xiitas e sunitas. Eles realmente, no sul é mais xiitas, mais ao norte, mas eles coexistem no Líbano. É uma pena a situação hoje, e o Hezbollah não representa o Líbano. É como se eu dissesse que o Comando Vermelho ou o PCC mandassem no Brasil. Bem que eles tentam, mas eu creio que eu tenho mais de 200 milhões de brasileiros que não fazem parte nem do Comando Vermelho nem do PCC, assim como a população do Líbano, a sua grande maioria não faz é, parte do Hezbollah. E nem tem, e na verdade eles são contra ainda, eles nem apoiam essa população. Só um adendo aí, histórico aí, para a gente entender muitas coisas. E Davi vê aí essa tempestade que formou no mar Mediterrâneo e ela vinha descendo ali pelo Líbano, o norte ali, daí Israel, sul do Líbano, né? E vem descendo e os cedros, e você vai lembrar quando o rei do Líbano faz um acordo com Salomão e ele constrói a casa, o templo de Salomão com as madeiras que vêm do Líbano, e aí depois ele dá algumas cidades e não deu muito certo, ele não ficou muito feliz com as cidades que Salomão, não vou dizer que Salomão passou a perna lá no rei do Líbano, mas ele não ficou muito satisfeito com o negócio, não. Depois se dá uma lida lá em Primeiro Reis e vai entender essa história aí. Então, as árvores eram muitas no Líbano, na região do Líbano. E aí a tempestade arrancava essas árvores, quebrava. Era uma tempestade realmente violenta. A voz do Senhor quebra os cedros. Tem cedro ali que tem mais. Hoje a gente conhece cedro que tem 3.000 anos. Imagine uma tempestade quebrar um cedro. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, que não importa o que seja, é isso que Davi quer mostrar. Deus é poderoso, Deus é poderoso, não importa o que seja. O orgulho humano, na verdade, sendo destruído, porque você tem algo firme, né? Assim, orgulho, algo que como é que eu vou dizer? É quebrado. A verdade é essa. Aquilo que você tinha como certo foi quebrado por Deus. A sua confiança em si mesmo foi quebrado por Deus. E aí ele chega no verso 6, e aí ele vê essa tempestade, e aí o verso 6 diz: E ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens, ou seja, nada é estável diante de Deus. E Davi deve ter visto alguns bois voando ali. É, e aí ele saltando pelos montes ali, ele vê que a tempestade pulando de um monte para outro e Deus carregando e devastando tudo. Nada pode impedir a ação de Deus. Nada. Nem eu posso impedir a ação de Deus na minha vida. Isso que é mais legal. Essa é a nossa confiança quando diz Romanos, que fala que a salvação não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus agir conforme a sua graça. E a gente já falou sobre isso, no poder da intercessão que nós podemos fazer e mudar essa história. Deuteronômio capítulo 3, verso 9. Vamos lá para Deuteronômio 3, 9. Eu gostaria de ler todos os textos que eu cito, mas se eu for falar e ler, a gente não vai conseguir terminar. São vários, mas alguns a gente pega aqui. Os sidônios e irmãos chamam Sirion, porém os amorreus e chama Seni, né? Esse era o Monte Hermon, só para você entender quando ele fala aqui, que ele fala saltar sobre o Líbano e o Sirion, ou seja, o Monte Hermon, o Monte da Promessa,
que você estava em Deuteronômio 27, 28 e 29. Depois você pode ler esse texto também. Voltando aí para o Salmo, o verso 7, a voz do Senhor, e aí de novo a voz do Senhor, são 7 vezes que aparece a voz do Senhor, despede chamas de fogo, né? E como foi lá em Êxodo, no Monte Sinai, que desferiu ali uma língua de fogo e matou um monte de gente, e Atos, a língua de fogo ali, trouxe o dom de línguas e salvou naquele dia 3.000 almas. Em Êxodo morreu 3.000 almas. A gente já falou essa comparação, né, entre a lei e a graça. Isso é muito marcante, isso é muito importante. A graça traz vida, a lei sempre traz a morte, o juízo de Deus, ele vem. E louvado seja Deus, porque o juízo só está se você não depende de Deus, porque eu não posso ser justificado pelos meus atos, porque eu não tenho essa capacidade. Mas no momento que eu me arrependo e Jesus habita em mim, eu sou justificado pelos atos de Cristo, que morreu essa semana que nós estamos relembrando e glorificando a Deus não pela morte em si de Jesus, mas pelo que a morte de Cristo trouxe para toda a humanidade. Uma nova oportunidade de viver uma vida com Deus, uma vida de paz, uma vida de santidade, uma vida de harmonia. Era isso que Jesus queria desde o começo, era isso que Deus queria desde o começo, que a humanidade experimentasse. Gente, eu fico triste porque o diabo tem nos enganado e a humanidade tem se voltado contra ela mesma. Não só a humanidade. Quando Jesus fala nos evangelhos, nos últimos tempos, filhos contra pai, pais contra filhos, vizinhos contra vizinhos, é, ele traz esses temas polêmicos, e aí um concorda, outro discorda, e brigam entre si. E esquece que são vidas que precisam do amor de Jesus. É, é triste pensar que o diabo tem nos enganado de algo tão simples e feito com que nós amaldiçoássemos a criação de Deus. Tiago fala isso, Tiago capítulo 3, com a mesma boca eu não posso abençoar e amaldiçoar. Ou eu abençoo ou eu amaldiçoo. A religiosidade, ela nos engana e esse é ruim aos meus olhos e eu posso amaldiçoar. Mas se você ou eu olharmos de verdade para dentro de nós, você não verá nada de bom. Isaías vai dizer isso. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Primeiro João diz que aquele que se diz que não é mentiroso, que não tem pecado, já se faz mentiroso diante de Deus. E então, assim, sempre o eu tem que morrer e eu começar a viver como um cristão de verdade. O verso 8, vamos lá, senão, nossa, meu Deus do céu, o negócio voa. O verso 8, ainda ele diz assim, ó, a voz do Senhor faz tremer o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E aí, lá em Gênesis 20, você lembra quando Deus chama Abraão para Cádiz, que quer dizer cercado, o deserto ali de Cádiz. Deus trouxe Abraão para fazer o milagre de Isaac, quando ele tinha 100 anos. Então, e aí, deserto, Midbar, a gente já falou isso, né? Lugar de encontro, né? De bar, falar, o men aí, o M, né? No hebraico, verdade, a verdade da fala. Então, deserto significa onde a verdade fala. Esse é o lugar de encontro com Deus, onde a verdade fala. Nossa, é tremendo isso.
No lugar de deserto, Deus responde. E o verso 9 aí, ele diz assim: a voz do Senhor faz da cria as costas e a desnuda aos bosques, e no seu templo diz tudo, glória. No seu templo tudo diz glória. Deus controla essa a vida, a exposição da vida, nada permanece oculto diante de Deus. Então, ainda que o cedro fosse símbolo de força, estabilidade e grandeza, o Senhor se mostra aí que Deus pode quebrar, que parece inabalável aí. E aí chegamos ao verso 10 e 11, o reinado de Deus. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. E aí Deus se assenta, né, sobre o dilúvio, sobre o torno, a Gênesis 6, quando tem dilúvio, Deus estava ali guardando a arca. E ele reage sobre o caos, ou seja, ele reina sobre ele. O caos está na mão de Deus. Onde eu estava lendo sobre as muralhas de Hércules no espaço, você vê no espaço como uma muralha. Gente, é lindo o universo, né? O universo é algo tremendo. E eu falei, gente, eu nem sabia que tinha isso no universo, as muralhas de Hércules, é coisa linda. Depois, se você quiser ver, você olha. Deus está no controle de tudo. Nem sabia que no universo tinha uma muralha ali. Tem. né? Ah, e o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Esse é o propósito de Deus. Davi começa aí com a glória, passa pelo poder e termina com a paz. Quem nem precisa dizer quem é o povo de Deus, aqueles que amam. Jesus chega e perguntou: esse não é o filho do carpinteiro? Não são seus irmãos lá, o José, a Simão e suas irmãs? Aí Tiago, Judas, aí Jesus fala: quem são meus irmãos e minhas irmãs, senão aqueles que me amam? E aqueles que me amam serão amados do meu Pai, e eu também os amarei. João vai falar isso, e me manifestarei a eles. Então, assim, nós somos o povo de Deus, aquele que ama o Senhor. Deus fala com poder, e o que parece firme será quebrado diante de Deus. O nosso orgulho deve ser quebrado para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor. E por mais que tenha um caos na sua vida, não está fora do controle de Deus. Uma coisa importante, a tempestade não é o fim. O fim é Shalom, a paz. E isso é bom. Então, se a gente tomar o Salmo 29 hoje na nossa vida, primeiro tem que entender que Deus é digno de louvor e de glória na minha vida. E Ele é o único que tem poder sobre toda a criação, sobre todo o caos. E Ele vai ser a fonte de paz para nossas demandas nesse dia e no porvir. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de outono e nos visite nessa Páscoa, no Peixá, nessa saída do deserto e ir para a terra prometida. Que a terra prometida não é um lugar, é uma estação. A terra prometida na nossa vida não é uma localização geográfica. Não é uma casa nova, um emprego novo, não é um diploma novo, não é uma família. A terra prometida é a permanência na presença de Deus, uma estação com Cristo. Amém? Ó Pai, eu te dou graças porque pela sua morte na cruz o Senhor nos deu a salvação eterna. Que a nossa Páscoa, Deus, nossa terra prometida, seja hoje manifesta sobre o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Que possamos nos regozijar na tua presença. Abençoe os teus filhos que nos ouvem. E de alguma maneira, Deus, essa palavra possa servir de consolo, possa servir de ânimo em meia tempestade, para saberem que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor traz a tua paz. Traz tua paz no Brasil. Traz tua paz no mundo. Sei que a sua volta é iminente,
mas o Senhor tem poder para trazer a paz e salvar as almas no mundo inteiro. É o que eu lhe peço, ó Deus. Que nenhuma alma se perca, ó Deus. Que passar por nós, ó Deus. Nenhuma alma se perca. Que nós demos um bom dia. Que o Senhor salve essas almas no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feliz Páscoa aí na sua vida, na nossa vida, e todos aí reconheçam da grandeza do Senhor.